Olá, bom dia, paz. Que Deus abençoe poderosamente a sua quinta-feira, em nome de Jesus. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 diz: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, tudo mesmo. Nunca diga, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de fazer aquilo. Nunca diga isso. Há tempo para tudo. O sábio Salomão é quem disse isso. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Nunca diga, eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de servir a Deus. Eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo de fazer uma faculdade. Eu não tenho tempo de evangelizar. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Nunca diga isso. Tem tempo para tudo. Deus, ele faz tudo perfeito. Tudo perfeito mesmo. Há tempo para todas as coisas. Nós é que muitas das vezes não sabemos administrar esse tempo. Não sabemos administrar. Às vezes ficamos muito sufocados com muitas coisas, né? E às vezes certas prioridades nós deixamos para trás e fazemos coisas que nem é tão importante, né? E nisso a vida vai passando e você deixa de receber grandes vitórias na sua vida. A sua vida às vezes fica parada no tempo, às vezes em vez de ir para frente vai para trás, porque às vezes a pessoa ela não está sabendo administrar o tempo que ela tem. Às vezes tem pessoas que pegam o tempo dela, ficam gastando tempo com bobagens, ao invés de estar fazendo algo mais produtivo, algo que venha edificar a sua vida. Quantas pessoas, eu posso até dizer assim, quantos crentes estão enfraquecendo na fé, porque às vezes um tempo precioso que ele tem para buscar o Senhor, para se fortalecer na palavra de Deus, para se dedicar a Deus, ao Espírito Santo, eles estão pegando esse tempo e estão sufocados com outras coisas, com outras atividades. Às vezes é um trabalho, às vezes é coisa séria, mas às vezes nem é tanta coisa séria. Às vezes é coisas tão supérfluas, né? Coisas que poderia deixar para depois. Às vezes tem pessoa, não é o caso aqui. Aqui não, graças a Deus, eu estou diante de um povo que sabe controlar o seu tempo, que sabe administrar o seu tempo, né? Aqui eu estou diante do povo agora que tá me assistindo, está ouvindo a palavra de Deus e vai orar comigo agora. Ou seja, você está sabendo usar o seu tempo. Saber usar o tempo é você saber que tem que ter um tempo para Deus. Há tempo para tudo, né? Há tempo para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua saúde, para a sua alimentação, para o seu lazer, né? Para você se distrair. Mas há tempo também de buscar o Senhor. A pessoa, muitas pessoas às vezes falam assim, eu estou muito doente hoje, muito doente, a doença se agravou, mas porque eu não tinha tempo de ir no médico, eu nunca tive tempo de fazer uma consulta. Não é que não tem tempo, mas é porque a pessoa fica postergando. Depois eu vou, estou muito ocupado. E às vezes está fazendo coisas menos importantes do que isso. Estou dando só um exemplo. Eu estou dando só um exemplo aqui, porque é a palavra de Deus que está nos ensinando. Olha aqui, vou repetir de novo o versículo. E daqui a pouco a gente já vai orar. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então, aqui está dizendo que tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo, né? Deus já determinou. Deus já falou assim, olha, o feijão, assim que plantar o feijão, o tempo determinado para ele brotar vai ser 3 meses. O milho vai ser 3 meses. Um exemplo, né? O milho vai ser 3 meses, né? O arroz vai ser 4 meses, eu não sei quanto, estou dando um exemplo aqui, né? A laranja vai ser 2 anos, né? O abacate vai ser 5 anos. Então Deus já determinou, e observe que não é tudo igual. Se você para analisar, não é o mesmo tempo que uma laranja, que um feijão, que um arroz, que uma melancia, que uma alface. Eu acho que uma alface acho que é até
com 30 dias, se eu não me engano, 45 dias, não sei, né? Então você vê que tem frutas, tem legumes, tem verduras, tem tipos de árvores, né, que dá o fruto, que é com 3 meses, outra é com 9 meses, outra é com 2 anos, outra é com 3 anos, outra é com 1 ano e meio, porque tudo Deus deixou um tempo. Olha, esta árvore vai dar fruto com 1 ano, essa aqui vai ser com 3 anos, né? Assim também, por exemplo, a pessoa ela não entende nada de medicina, não entende nada. Mas aí foi determinado por Deus, e Deus deu sabedoria aos homens, que para você fazer um curso de medicina, para você pegar o seu diploma de medicina e poder atender pessoas doentes, é 6 anos que você tem que estudar. 6 anos você tem que estudar. Mas não pode ser 1 ano? Não, não pode. Por quê? Porque o corpo humano é muito complexo. Você tem que estudar 6 anos. E estudar bem mesmo, se dedicar mesmo. Né? Se dedicar mesmo aos estudos para você ser um bom profissional. Para você passar nas provas. Né? Então, queridos, o que a palavra do Senhor está falando? Tudo há um tempo determinado por Deus. E você sabe, o tempo da cura. Há um tempo para a cura também, não é? Há certos tipos de remédios que você toma que você tem que tomar 3 dias. Outros remédios tem que tomar 5 dias. Outros remédios 7 dias. Outros 21 dias, não é? Para você alcançar a cura de uma infecção, de uma inflamação, de uma dor, né? Tem remédios que você tem que tomar de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas. Ou seja, tudo há um tempo determinado por quem? Por Deus. É Deus que está por trás da ciência. Às vezes a pessoa fala assim, tem que separar a ciência de Deus, tem que separar a ciência é uma coisa, a religião é outra. Mas quem fez a ciência foi Deus. Ele é o dono de toda a ciência. Não tem como separar Deus da ciência. Porque foi Deus que fez a ciência. E aí Deus revela ao homem, né, as coisas. Deus dá a sabedoria para mostrar o remédio, para mostrar a cura, o tratamento, né? Então, queridos, Deus ele está no controle do nosso tempo. Quando a gente tira um tempo para Deus, nós estamos consagrando o nosso tempo a Deus. E Deus fala assim, olha, meu filho, a minha filha, está sempre dedicando o tempo dela, tempo de vida que eu dei para ela, ela está dedicando para mim. Então, eu vou trabalhar no tempo na vida dela. Aquela luta que ia demorar uma eternidade, eu vou abençoar, porque ela tem tirado o tempo dela para mim, então eu vou honrar ela. Então ela não vai sofrer muito tempo com essa luta. Ela não vai sofrer muito tempo com essa doença, com esse problema na família, com esse problema na vida sentimental, com esse problema financeiro. Porque o tempo dela é precioso. Eu não vou deixar ela muito tempo sofrendo uma angústia, uma depressão, porque o tempo dela é precioso. Ela sabe administrar o tempo dela. Ela tira parte do tempo dela para me buscar, para me servir, para me louvar. Então eu vou abençoar. É assim que funciona. É assim. Então, é como diz o ditado, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para Jesus é viver perdendo tempo. E nós temos que ter tempo. Nós estamos numa época, né, em que as pessoas estão perdendo muito tempo nas redes sociais, mas não, às vezes, fazendo a obra de Deus, não trazendo uma edificação espiritual. Mas as pessoas, às vezes, estão nas redes sociais, às vezes fazendo fofoca, às vezes vendo notícias, vendo coisas que não vai te edificar, só vai te abater, te deixar triste, angustiado, não é? Então, a Bíblia fala que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Há tempo para todas as coisas. E o tempo que nós estamos hoje, o final do tempo, é tempo de buscar ao Senhor. De se dedicar a Deus, se desligar mais um pouco do mundo e se ligar mais com o Senhor. Amém? Então essa é a palavra de Deus aqui para hoje. Tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo o propósito. Todo o propósito. Tem tempo para todo o propósito. Deus tem um propósito na sua vida sentimental.
Talvez estou falando com pessoas que você fala, bispo, eu estou sofrendo na minha vida sentimental há muito tempo. Eu estou sofrendo no meu casamento, eu estou sofrendo na minha vida financeira, eu estou sofrendo com enfermidades, problemas na minha família. Tem muito tempo que eu estou sofrendo. Escute o que Deus está falando para você. Há tempo para todo o propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero orar agora. Essa oração que eu vou fazer daqui a pouco é para Deus acelerar a sua vitória. Porque você tem tido tempo para Deus. E Deus vai dar tempo de vitória para você. O tempo de bênção, e o tempo de alegria, o tempo de saúde, o tempo de prosperidade vai ser infinitamente maior do que esse tempo que você está passando de tristeza. Esse tempo, esse pouco de tempo que você está falando. Você fala assim, ah, bispo, mas eu já sofro há 5 anos. Eu já sofro há 10 anos com a minha família. Eu já sofro tanto tempo com enfermidade. Mas Deus está falando que Ele vai te dar muito mais tempo de saúde, muito mais tempo de paz. Se você de repente está sofrendo 5 anos, Deus vai te dar 50 anos de vitória, alegria e felicidade. Você crê? Você crê nisso? Isso aqui é profético. Porque há tempo para todas as coisas. E todo o propósito, diz a palavra de Deus. E eu quero agora orar, junto com você, para que Deus ele venha trazer tempos de colheita, tempos de alegria, tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de amor. Amém? Tempos de renovo espiritual. Aleluia. Tempos de unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós vamos orar daqui a pouco. Amém? Em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários. Tempo de vencer. Tempo de vencer. Escreve aí. É tempo de vencer. E antes da oração, nós vamos escutar aqui alguns testemunhos, amém? Alguns testemunhos, são muitos testemunhos, muitos mesmo, mas cada dia eu vou passando aos poucos, porque são muitos testemunhos que tem aqui de áudio, de mensagem de texto, né? Ontem mesmo, no último dia da campanha, eu recebi muitos testemunhos de mensagem de texto no WhatsApp, aqui nos comentários do YouTube, nas redes sociais, na igreja também. Muitos testemunhos através dessa campanha de 3 dias. Deus cessa as ondas, né? Semana que vem vamos começar mais uma campanha de 7 dias de oração e jejum. Vai ser forte, hein? Não perca as orações aqui todos os dias, porque perder as orações aqui, deixar de orar aqui a oração do dia e da noite, é perder as bênçãos, porque as pessoas estão contando bênção. E você também, eu tenho certeza que você tem bênção para contar. Algum livramento, alguma cura que você recebeu, alguma providência de Deus, alguma libertação na sua vida ou na sua família. Eu tenho certeza que você tem bênção para contar. Mas para glorificar o nome de Jesus, vamos escutar aqui rapidamente alguns testemunhos. E enquanto a gente vai escutando o testemunho, se você ainda não preparou a sua garrafa com água, prepara aí, porque nós vamos orar e Deus vai ungir essas garrafas com água, amém? Em nome de Jesus. E você, depois da oração, vai beber essa água ungida. Amém, pastor. Que Deus lhe abençoe. Pastor, eu tenho bênção para contar. Eu pedi oração, agora esses dias, que a minha filha, Elenir, de Lourdes Antunes Cavalheiro, aquela que tinha dado depressão, que ela estava com a pressão alta. Tinha melhorado um pouco e estava alta, e sempre alta. Agora, tem medido de uns dias para cá, sempre 13/8. A pressão está ótima. Graças a Deus, ela está bem. Só agora deu gripe, mas estou orando que Deus vai repreender o espírito de gripe. E pedi oração também pela minha neta, que estava muito engripada, com febre. E o meu neto também, de 4 aninhos, e a neta de 5 aninhos. A neta é a Bianca Tessaro Cavalheiro. E o neto é o Enzo Gabriel Cavalheiro. E graças a Deus, eu pedi oração, e estavam tomando medicamento e não estava adiantando. E graças a Deus estão bem, tão bom. Então, olha aí, tá vendo? A serva de Deus contando a bênção, agradecendo. A filha dela só estava com pressão alta. Nem tomando remédio, não regulava a pressão. Só alta, alta, alta. E ela orando conosco aqui, fazendo essa campanha. Deus regulou a pressão dela. E está dando, como ela disse aí, 13/8, 12/8, né? É isso que Deus faz, né? Deus é Deus de milagres. Também as netas dela também estavam muita gripe, tomando remédio, não estava resolvendo. E Deus também já curou para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir mais um testemunho. Boa noite, bispo. Eu fiz de manhã a campanha, não perco uma campanha do Senhor.
E eu creio que eu já estou curando em nome de Jesus. Eu vou falar para o Senhor que Deus já me curou, porque eu sentia tanta azia, lembra que eu falei? E desde a oração não voltou mais, graças a Deus. Essa irmã aqui sentia muita azia, era uma azia terrível que ela fala, e ela também tomava remédios para o estômago. Tomava remédio, tomava omeprazol, tomava todo tipo de remédio que tem para aliviar a azia, evitava alimentos, né, que dão azia, mas não adiantava, era uma azia terrível, sofrimento. Mas através da oração, da água ungida aqui, orando conosco, ela está livre da azia para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmão Josué. Vou contar uma bênção que eu recebi das mãos do meu Senhor Jesus. Meu nome é Roseli e a bênção que eu recebi foi na vida do meu irmão Landir. Ele estava com câncer terminal no estômago, estava muito abatido. Fui visitar ele em Aquidauana. Fiz um propósito com Deus lá, na hora que cheguei, abracei ele, vi ele, passei, ungi a cabecinha dele, fiz um propósito com Deus, que se Deus fosse da vontade de Deus curar o meu irmão, que eu contaria essa bênção em todas as igrejas, em todos os lugares que eu fosse, eu contaria a bênção recebida das mãos do Senhor. E meu irmão, na outra vez que ele foi para fazer a quimioterapia, que ele nem ia aguentar fazer, o médico falou, mas mesmo assim ele ia tentar fazer. Chegou lá, o doutor fez os exames de novo, ele não tinha nada mais, estava curado, pela honra e glória do Senhor Jesus. Olha aí, o irmão da nossa irmã aqui, né, Roseli, curado do câncer. Olha o que Deus faz, Deus cura câncer. Ele estava tão fraco, porque ele estava fazendo as quimioterapia, ele tinha que fazer mais uma quimioterapia, os médicos falaram, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar mais uma sessão de quimioterapia, ele está muito debilitado. E ela foi lá visitar ele, muito fraco, e ela levou o olhinho ungido, ungiu ele, e fez um voto de contar a bênção. Ele falou, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor cura ele. E Deus curou, porque quando foi fazer, os médicos foram fazer novos exames, não tinha mais nada, ele já está curado. Oh, glória! Aleluia! Que Deus glorioso, né? Senhor, pastor José, tudo bem? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e o Senhor que tem orado pela minha filha, Fernanda. Deus abriu as portas para ela de emprego. O marido dela não trabalhar perto de uma fazenda. Olha aí, tá vendo? A nossa irmã aqui mandou testemunho que a filha dela e o esposo, os dois desempregados, passando muita dificuldade financeira. E nessa campanha, Deus abriu as portas do emprego e eles vão trabalhar numa fazenda. Olha que coisa linda. A paz do Senhor, Bispo José. Eu tenho aqui agradecer as orações do Senhor, que fez pela minha neta, Ana Luísa, que estava grávida, tinha tomado a vacina da gripe e passou muito mal. Então o Senhor orou e Deus fez a obra. Ela foi no médico, foi internada no HU e os médicos descobriram que ela estava com a doença do rato, né? Aí ela tomou a medicação e ele falou que foi Deus, porque essa enfermidade mata a mãe e o bebê. Mas graças a Deus, com as orações do Senhor e Deus na vida dela, ela foi curada. Olha aqui, essa irmã contando que a neta dela, ela estava passando muito mal e foi para o hospital. Chegou lá, ela grávida de 6 meses. Ela grávida de 6 meses, estava passando muito mal mesmo, muito mal. E quando chegou lá, fizeram um exame, ela estava com a doença do rato. Doença do rato. Disse, olha, essa doença mata tanto a mãe quanto o bebê. Não tem como. Eu sei que o bebê está de 6 meses. Se a mãe morrer, poderia até tentar salvar o bebê, fazer um parto prematuro. Mas falou, não tem jeito. Porque essa doença pega tanto na mãe quanto no bebê. E aí, ela estava lá internada e ela mandou aqui para nós o pedido de oração. A igreja orou, nós oramos. E Deus fez o milagre e a neta dela está livre, está curada, sumiu, aleluia! Para a glória e honra do nome do Senhor, sumiu a enfermidade, amém? Eu falei com o senhor lá no YouTube hoje, mas é muita gente, não sei se deu para o senhor ver, que eu falei, eu contei o testemunho lá, que ontem eu pedi oração pela minha mãe, e minha mãe estava bem mal ontem, já ia entubar ela, mas aí depois que eu pedi a oração do senhor, logo em seguida, a minha mãe melhorou, graças a Deus, tá bem já, tiraram até os aparelhos dela.
Olha aí, essa irmã aqui contando que ontem, né? Ontem de ontem, a mãe dela estava muito mal, teve que ser entubada. Ela estava desesperada, a família desesperada, e ela pediu aqui a oração para nós. E nós oramos, para a glória de Deus. Logo em seguida, fizemos a oração. Depois da oração, ela já ficou boa. E os médicos disseram, uai, mas ela já está boa, já abriu os olhos, já tirou os aparelhos, tirou o tubo, e ela está bem. Olha o que Deus faz, né? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E no dia de hoje, tem bênçãos, tá? Tem muito mais bênçãos na minha vida, na sua vida e na nossa família hoje. Nós vamos orar agora. Vamos orar tomando posse da bênção de hoje. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos orar então? Pede a Deus qual é o milagre que você precisa. Qual é o milagre urgente que você precisa para hoje, para agora, para o dia de hoje? Qual é o milagre? Então peça agora. Peça com fé. Porque Deus, ele vai te conceder. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, aqui nós estamos mais um dia na tua santa e gloriosa presença. E nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede. Ó Deus, muito obrigado por tudo, pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo teu Espírito Santo Consolador. Obrigado pelos dons espirituais que o Senhor tem nos concedido a cada dia. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor tem segurado em nossas mãos e tem nos sustentado e tem nos fortalecido a cada amanhecer. Meu Deus, obrigado por esta palavra. Eu sei que há tempo para tudo. Não adianta a gente querer ficar com ansiedade, ficar ansioso, preocupado, com medo, desesperado. Não, tem tempo para tudo. Tem o tempo da libertação, tem o tempo da cura, tem o tempo da prosperidade, tem o tempo da colheita, tem o tempo da fartura, tem o tempo, meu Deus, de tudo. Tudo tem um tempo, Senhor. Então que nós viemos acalmar, e nós venhamos aquietar e ficar em paz, só adorando, só exaltando, só se alegrando no Senhor, porque o Senhor vai colocar tudo no tempo certo, no seu devido lugar. Eu creio, meu Pai. Meu Deus, obrigado por esses lindos testemunhos, meu Pai. Por esses maravilhosos testemunhos que nós recebemos, essas pessoas contando milagres através dessas orações, dessas campanhas de orações feitas aqui através deste canal, Senhor. Abençoe cada inscrito. Abençoe também essa pessoa que está aqui hoje pela primeira vez. Que o Senhor trouxe ela aqui para ouvir essa palavra e ser edificado. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vem libertar os cativos, os oprimidos. Vem abençoar a todos. Meu Deus, consagra, meu Pai, esta água com a bênção do Senhor. A bênção de Deus que venha cair como chuva sobre esta casa, essa empresa, sobre esta loja, esse comércio, sobre esta causa da justiça. Essa pessoa que tem dinheiro para receber e não está conseguindo receber. Que o Senhor venha destravar tudo que o diabo está travando. Ó Senhor, venha abençoar, meu Pai, cada um agora. Aqueles que estão nos hospitais internados, aqueles que estão nos presídios, nas estradas, aqueles que estão, meu Pai, nas fábricas, nas fazendas, que o Senhor venha abençoar a todos. É o que eu te peço e te agradeço. Livra da morte, livra do perigo, livra do acidente, da tragédia, do assalto. Livra, Senhor, de toda obra maligna, de toda carga maligna, toda carga espiritual. Vai jogando por terra agora toda energia negativa, toda inveja, toda amarração, toda maldição, seja quebrada agora. E eu declaro vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Agora clica aqui no joinha, tá? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus contatos aí no WhatsApp.
e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.